Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Vou começar hoje pagando uma promessa. Rubão pagando promessa. Vou fazer uma geopolítica para vocês, tá bom? Comecinho, só para desanuviar. Vocês estão sobrecarregados aí dando as nádegas no mundo militar, porque eu não falo palavrão, né? Nem toda hora eu falo. O capitão de chapeleta e todos esses baba-ovos americanos, essa turma aí, ex-militares brasileiros que não sei como é que tiveram competência de alguém dar mais do que um bote de resgate ou um caiaque para eles chefiarem. Imagina, né? Você vê o conteúdo desses caras, você vê que são verdadeiros nécios, verdadeiros analfabetos. Os caras se informam pelo noticiário da OTAN e do Pentágono. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho que explicar para vocês uma coisa. O que aconteceu, né? Os Estados Unidos destruiu a União Soviética economicamente na base da propina e numa corrida espacial que não houve, uma corrida desenfreada, que foi a chamada Guerra nas Estrelas. Eles inventaram um projeto Guerra nas Estrelas, estilo a viagem do homem à lua, entendeu? Tudo inventado, tudo bonito, tudo parecendo verossímil. Empurraram, tipo guerra híbrida, no lombo da União Soviética, dos aparelhos de espionagem, e a União Soviética achou que era crível aquilo que estava acontecendo. Satélites com raio laser, aquilo tudo, estilo Hollywood. E eles, assim, a grosso modo, em 91, ganharam essa contenda. Claro que não é só isso. A gente fala que isso é o efeito Titanic. Não é só um iceberg que afunda um navio. Há um conjunto de fatores. A soberba, a arrogância, a prepotência, ao casco fraco, a falta de perícia do capitão, a imprudência do capitão, há uma série de coisas, há o aço que estava destemperado, o aço que não era bom, a fatalidade das portas dos compartimentos não serem estanques, não terem sido feitos até em cima para economizar alguns milhares de toneladas de ferro e de aço e ficar mais barato o projeto. Então, assim vai. É o fato de não ser necessário ter o número de escaléres a bordo para o número de tripulantes. Hoje, a salvatagem internacional diz que toda a capacidade de salvatagem deve ser igual ao número total de pessoas embarcadas, mais 50%, ou seja, se um navio tem mil pessoas a bordo, ele é obrigado a ter um esquema de salvatagem de pelo menos 1.500 pessoas. E muitos ainda têm mais, porque pode ver chamado bordo livre. A borda livre que vai fazer com que todos possam ser escoados apenas por uma borda do navio. Então você teria mais ou menos 100%. Então mudou tudo isso aí. Tá? Então é daí da onde a gente chama esse efeito Titanic. Não é só uma coisa que explica a queda da União Soviética. Mas essa foi uma delas. Só que aquilo é guerra híbrida. E guerra híbrida se aprende. Guerra híbrida, como eu falei, é muito fácil de ser feita. E de lá para cá, a Rússia brincou de gato e rato com os Estados Unidos, com a OTAN, de dar pena. Começou com a tecnologia stealth, que os Estados Unidos acham que roubou da União Soviética, da Rússia, e empurrou mais de 10 trilhões nessa tecnologia que não vale absolutamente nada. Pode ser jogada no lixo. Inclusive o F-35, que é uma cópia descarada do projeto do Yakolev 141, um avião russo embarcado de deslocamento vertical, tá? Ele poderia fazer tanto pouso como decolagem verticais, como em corrida. O F-35 faz exatamente isso, e mal. E bota mal nisso. E como faz mal? Porque pegaram um projeto bicado e ali foi 1,5 trilhões de dólares jogado no lixo. Agora a Lockheed, revivendo seu escândalo
da década de 60 e 70, que nós abordamos lá na nossa conversa com o Aldo. É muito bom conversar com as pessoas que têm uma cultura, além da cultura específica, tem uma cultura geral muito grande, e foi o caso dele. Quando eu bati na tecla, ele imediatamente lembrou. Tá? Inclusive, vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal Bonifácio dele. Vamos todos lá. Eu ainda não me inscrevi, gente. Eu estou aqui fazendo meia culpa. Vou lá me inscrever. Então, a Rússia botou os Estados Unidos para correr atrás do milho errado. E, ao mesmo tempo, a Rússia desenvolveu as bolhas de plasma que transformam até um MiG-21 em invisível, e o radar de íons de micro-ondas, que é chamado 4K dos radares. Inclusive, eles têm um alcancezinho miserável de 3.500 quilômetros. São apenas 8 para cobrir toda a Rússia de qualquer coisa, de um passarinho a um avião, a um teco-teco. Inclusive, todos esses aviões stealth que dizem que são invisíveis e não são nada, porque os Estados Unidos comprou um mico. E assim, a Rússia, enquanto fazia os Estados Unidos empurrar a cara na tecnologia stealth, eles fizeram, acho que lá tem até carrinho de autorama stealth, tudo é stealth, navio stealth, navio isso, navio aquilo, tudo isso, tudo é stealth. Eles entraram de cabeça nessa tecnologia furada. A cada dia, mais e mais radares pelo mundo, principalmente os métricos de duplo Doppler, que são aqueles da época da década de 50, pegam isso daí. E o chinês pega em 3 eixos e faz uma leitura tridimensional de altura, distância, tudo certinho. Posição total. Não só o ponto, como a altura também. Faz 3 pontos, então a leitura de 3 pontos fica uma maravilha, iluminado no céu. Ou seja, lixo voando a um custo estratosférico. E tem gente comprando esse lixo. Eu sou mais o A1 brasileiro do que esse F-35. E assim, enquanto os Estados Unidos estavam se atravancando e se abraçando com essa tecnologia medieval, a Rússia desenvolvia seus mísseis hipersônicos, de até inalcançáveis Mach 30. O Avangard, que é o míssil meteoro, esse é o ápice. Mas tem mais uma família, eu já falei bastante sobre isso aqui, não vou entrar nisso aí. E agora os Estados Unidos saiu correndo desesperado em direção à tecnologia hipersônica. E quando eles chegaram lá, a Rússia estava no mar. Eu não estou inventando nada não, gente. Tudo que eu estou falando é fácil. A Rússia, desde alguns anos atrás, tem o projeto 22010, que é o Yantar, que é um navio especializado oceanográfico de águas profundas. Inclusive, eles têm um departamento disso. Mas o grande problema se chama o projeto 16450. O Akademik Agev. Eu não sei russo, né? Eu sou fã dos russos. Akademik Agev, ou seja, Akademik AGEEV. Dia 21 de novembro de 2019, no estaleiro de Kandinsk, na ilha do mesmo nome, tá? O Departamento de Investigação de Águas Profundas lançou esse navio na surdina. Especificações técnicas totalmente ocultas. Tá? O serviço secreto da OTAN, tipo a ABIN brasileira, todo mundo abrindo o jornal, mais uma vez, todo mundo preocupado em maracutá, em arrumar dinheiro, vender notícia fria, arrumar inventar gastos. Já tinha papado mosca, do mesmo jeito que tomaram uma calça riada no tanque Armata T-14. Qualquer hora dessa eu faço alguma coisa aqui, porque vocês estão tudo carentes de armamento de ponta, né? Então deixa eu falar aqui. Então é o seguinte, o Armata T-14 é o tanque mais formidável que existe no mundo. E simplesmente ele está pelo menos 10 anos à frente de todos os outros. E o serviço secreto da OTAN e do Pentágono simplesmente não viram esse elefante escondido atrás de um pé de alface. Isso provocou a demissão de pelo menos umas 2 dezenas de funcionários de alta patente. El alto rango. Tá. Mas
É o seguinte, esse barco fantasma, por que ele é um barco fantasma? É porque ele simplesmente ele é invisível. Ele tem uma tecnologia que a gente não sabe, não está escrito aqui, não tem em lugar nenhum, tá? Ele é o mais misterioso navio. O que ele é? Ele é um radar sonar de águas ultraprofundas que se torna invisível. Lembra do navio que teve invisível aqui, que sumiu dos radares brasileiros durante 5 dias? Pois bem, para quem não sabe, ele gosta de passear em cima de linhas de fibra ótica. Tá? Ele é o radar sonar móvel mais potente do mundo e ele tem o data link com o resto da frota, a de superfície e a submersa. Ou seja, ele é uma antena viva de todo o sistema de defesa russo, que é composto de uma porrada, tá, de tipo de belonaves de superfície e submersa. E esse menino, o que ele faz? Ele faz a varredura e coleta de dados em tempo real, e como ele está com um data link, ele transfere para todos os navios, ele sabe onde está os porta-aviões, aonde estão os submarinos, é essa tecnologia que está-se atrás dela, tá? Foi inclusive um navio desse projeto que detectou a história do Covid, que eu já coloquei aqui no canal e o YouTube já colocou para fora, já botou para fora, porque quando a gente pisa no pé, eles correm, tá? E hoje o que nós temos? Bem, o maior medo, isso daí não é uma certeza, o maior medo é que eles têm todos os cabos monitorados da OTAN, do Pentágono, e o pior de tudo, esse navio teria colocado explosivos em todos eles. Ou seja, em caso de uma deflagração de conflito, em um botão só, esses navios desse projeto 16450, tá? E o outro, que é o 2210, né? É o 22010, o Yantar e esse almirante não sei quantas, o Academic Aviv, tá? E outros estão vindo, calma, outros estão vindo. Eles simplesmente rastreiam o mar inteiro, entregam a posição de todos e há um ataque simultâneo, tanto às linhas da OTAN, as linhas de comunicação, quanto esses navios todos que possam ser simplesmente afundados. O que isso quer dizer traduzindo para o português, para você entender sem mais nem menos? A Rússia está arrumando um jeito, uma tecnologia, algo para simplesmente colocar os Estados Unidos de joelhos, destruir toda a sua armada sem disparar um míssil nuclear. Isso que você está vendo, é isso que você está pensando, sim. Ser derrotado por uma guerra convencional, porque a partir do momento que você perde a comunicação, toda a comunicação americana não é feita por satélites porque sofre interferência, são feitas por cabos, tá? Cabos. E esses cabos estão todos monitorados, como aconteceu com aquele submarino da história da Guerra dos Submarinos, que eu já abordei aqui também. Não sei aonde, não sei qual, e não vou botar link aqui em volta, porque eu não tenho tempo para isso, não tenho equipe para isso. Infelizmente, a hora que eu tiver, a hora que o canal for profissionalizado, beleza, aí faremos isso. Enquanto isso, quem lembrar pode ir lá ver, porque eu falei e mostrei tudo isso. Ou seja, a Rússia não se prepara para uma conflagração final com os Estados Unidos, com a destruição do território americano. É simplesmente uma imobilização. A partir do momento que você acabar com todo o sistema de superfície e submerso de um país que não tem mais chance de botar, você quebrou as suas pernas. Quando você corta toda a sua comunicação, você impede que você tenha um sistema de lançamento e de rastreamento de todos os seus mísseis. Ou seja, você coloca uma nação de joelhos. E é isso que está acontecendo. Nas micro-ondas e em toda essa tecnologia de ponta, a Rússia sempre esteve na frente dos Estados Unidos. A única vez que os Estados Unidos esteve na frente da Rússia, a única vez em toda a nossa história aeroespacial foi na conquista da Lua, onde as dúvidas e as inconsistências se empilham às centenas, porque eles perderam tudo. Primeiro homem no espaço, primeira mulher no espaço, primeiro tudo, a Rússia é primeira em tudo.
Até agora que a gente vê que estão fazendo a maior festa porque aquele fraudador do Elon Musk, junto com a quadrilha da NASA, colocaram a porra de um foguete no espaço, que a Rússia já faz isso desde a década de 50. Então você imagina o que é tecnologia, né? Então é isso aí que está acontecendo. Eu estou falando isso para você entender um pouco do que está acontecendo. Botei o número dos projetos aí, você pode ir procurar na internet, não tem problema. Tudo meu é rastreável. Não sou como esses caras aqui, eu torço pro Rambo, aquele torço lindo, maravilhoso. Ai, eu fico babando, eu fico toda molhadinha, eu sou capitão de punheta. Eu edito a revista tal. Ai, eu fico todo molhado quando vejo o Rambo. Eu não fico, não. Fico nem um pouco. Eu estou por dentro de tudo. Tá bom? E agora a segunda parte. Vou logo para encerrar, para aliviar isso tudo, para aliviar essa situação toda, naquele nosso bate-papo livre, solto. Eu quero dizer aqui que eu estou muito preocupado com meus amigos da New Left e os meus amigos da Left, que ainda não sabem para onde vão. Se escutam o Rubão, o Aldo Rebelo, ou se escutam o Jean Willis com a bandeira de Israel enterrada na mão. Vocês pensaram outra coisa, seus maldosos, coisa feia, muito feia isso, tá? Muito feio o que vocês pensaram. Então é o seguinte, tá todo mundo aí soltando loas sobre a eleição nos Estados Unidos. Mais uma vez eu vejo esse arremedo de esquerda, esse arremedo do que um dia foi a esquerda, todo mundo aí soltando fogos para o tal do Joe Biden, os democratas, porque agora o Bolsonaro vai se dar mal, agora sim, espera que é só questão de tempo. Eu quero dar uma péssima notícia para vocês, mas uma péssima notícia para vocês. Não vai mudar nada, não muda nada. Nós temos que mudar aqui internamente. Todo o sistema, essa juristocracia que nós vivemos é uma ditadura criada pelo Partido Democrata Americano e seus salteadores sionistas pelo mundo. É isso. Eles não estão ligados aos republicanos, não. O Bolsonaro foi se escorar junto com o Donald Trump por um único motivo. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, até porque ele não tem inteligência para isso. Ele foi se escorar lá porque, senão, a juristocracia tira ele, como está tentando tirar. Como está dentro da guerra aí. Porque, na realidade, quem manda no Brasil, quem dá essa pauta identitária no Brasil, é o Barroso, com aquela cara de menina que ele tem, com os filhos dele morando em Miami, nos Estados Unidos. É essa pauta que nós temos. Gente, não caiam na besteira de achar que o Trump... Eu aposto no Trump, eu quero o Trump como presidente. O Trump, em 4 anos de presidência, ele ensaiou 10 guerras, 20 invasões, 300 ataques nucleares e não matou uma galinha. Enquanto isso, esses democratas canalhas espalham esse identitarismo pelo mundo, essa tragédia, a ponto que uma amiga minha recebeu um comentário de um amigo dela, um cara que se diz de esquerda antenado, fazendo um libelo de defesa ao George Soros. Olha, vocês imaginam a que ponto chegou a New Left. A New Left chegou a esse ponto de defender apaixonadamente esse George Soros, esse bandido, esse canalha, esse representante do Partido Democrata Americano, salteador profissional, destruidor de economias, destruidor de países, agente da CIA. Se não fosse agente da CIA, já estaria morto há muito tempo. Presta serviço para o NSA, para a banda, porque lá como aqui está tudo dividido, os poderes estão divididos. O Bolsonaro não é o líder supremo do país, não é. Por quê? Porque nós temos uma juristocracia ligada ao Partido Democrata, nós somos uma réplica mal feita, nós somos um laboratório de 5ª categoria, onde tudo que é ruim é testado aqui. E é mais testado pelo Partido Democrata, porque simplesmente quem faz guerra híbrida de verdade são eles. Tá todo mundo aí atrás daquele Zé Mané aí, aquele afera. Gente, vamos parar e pensar, quem começou a guerra híbrida aqui foi o PT. Quem nomeou, quem botou dezenas e dezenas de blogs aí inúteis, recebendo uma baba, uma fortuna de estatais, foi o PT.
Quem criou o gabinete do ódio foi o PT. O Bolsonaro só copiou com competência tudo isso aí. E aproveitou a onda, aproveitou a maré e fez uma coisa de mercado. Agora, você tá achando mesmo, de verdade, sem sacanagem, que se o Joe Biden ganhar, o Brasil está redimido? Cara, refaça seus conceitos. Tem até amigo meu, parceiro meu, que acha isso. Mas esse aí não, esse não é New Left, não. Esse aí só se enganou na avaliação. Tá? Esse é ponta firme. Não vou dizer o nome dele aqui, não, ele sabe que eu estou falando com ele. Tá? Então, cara, não caia nessa. Não caia nessa. É mais uma esparrela, mais uma aposta do canal aqui. Eu vou apostar no Trump. Trump ganha essa eleição. Ganha porque é necessário para o mundo que ele ganhe. Não confunda Trump com o Deep State americano. A situação lá está difícil. Os ataques lá estão acontecendo. Realmente, a guerra híbrida está comendo solta no território deles. Os Estados Unidos é um país hoje pantanoso. A situação dos Estados Unidos, eu vou falar essa semana, viu? Eu prometi a parte geopolítica, eu fiz. Então eu estou prometendo aqui uma análise do dólar, de como a China vai destruir o dólar agora, nessa jogada que eles estão fazendo de derrubar o dólar para diminuir a dívida deles. Eles vão fazer isso, só que quando ele estiver embaixo, não adianta que a China vai pisar na cabeça, mais um acerto para mim, mais um, pode botar lá, a China vai pisar na cabeça do dólar e esmagar o dólar, porque não vai deixar ele se levantar. Você tem que... Eu já recebi coisa aqui de idiotas, de imbecis, falando que a China hoje, a China depende da compra. Gente, olha só, a classe abastada americana que compra hoje é 30% da classe americana. Tá? Os Estados Unidos têm 47 milhões de gente que não está consumindo nada. Na merda absoluta. Quem falou isso foi a BBC de Londres, não fui eu. Tudo meu tem link. O link meu é você pegar as palavras-chave e ir lá e procurar. Eu não vou ficar te dando link de porra nenhuma, não. Você tá pensando o quê? Que é isso? Link, que link? Nada, procura o link. Você vai ver. Então, quer dizer, o mercado americano de 310 milhões de consumidores não é de 310 milhões de consumidores. É pelo menos a metade. E com alto padrão de gasto, é com a quarta parte disso. A China hoje tem uma classe média de 300 milhões de habitantes, ou seja, um Estados Unidos inteiro. Aí eu te pergunto, você acha que a China está precisando dos Estados Unidos? Esquece, bicho. A China fez aquela história brasileira, só que fez realmente. A China teve trabalho escravo, a China teve um trabalho filha da puta, a China se fudeu, a China fez a história de fazer o bolo crescer para depois dividir, e agora está dividindo. No Brasil não, que no Brasil você fazia o bolo de dia e os poderosos vinham e comiam de noite. Tá? Aconteceu isso durante décadas, aconteceu isso no governo militar, foi o grande erro do governo militar, foi deixar... Sabe quem fudeu a sociedade brasileira? Não foram os militares, foram os civis ladrões daquela época, que estão aí até hoje, que foram a favor de estatização, são a favor de privatização, são a favor de qualquer coisa, eles são a favor deles. São os mesmos filhos da puta de sempre. Aqui não adianta que um filho da puta tem que sair, né? Não adianta. Então, cara, não se iluda com nada disso. Não se iluda com nada disso. Eu vou voltar no assunto, eu vou abordar o assunto. Hoje eu só quis falar disso para mostrar para vocês que a gente pode falar de tudo um pouco, tá bom? Beijo para todo mundo.